Bom dia, galera. Hoje irei falar sobre o mito do Narciso. Segundo a mitologia grega, Narciso era filho do deus do rio Céfiso e da ninfa Leriópia. Ele nasceu numa região da Grécia Antiga, conhecida como Beócia. Ao nascer, sua mãe perguntou para um adivinho se Narciso viveria durante muito tempo, já que sua beleza era estonteante. O adivinho disse que ele viveria assim, desde que ele nunca conhecesse a si próprio. Pois se isso acontecesse, só uma maldição seria lançada sobre ele e lhe causaria a morte. Quando ficou adulto, Narciso virou um caçador e passou a atrair os olhares de todas as ninfas e donzelas daquela região. Mas o mito de Narciso explica que, embora ele tivesse toda essa bajulação, ele preferiria viver só. Afinal, ainda não tinha encontrado uma moça que julgasse merecer o seu amor. Uma das ninfas, chamada Eco, apaixonou-se loucamente por Narciso, mas como teve o seu amor negado por ele, resolveu pedir a Nêmesis, deusa da vingança. A ninfa Eco pediu que Nêmesis lançasse sobre Narciso a seguinte maldição: que Narciso se apaixonasse com muita intensidade, mas não conseguisse possuir a sua amada. A maldição foi lançada a Narciso e ele se apaixonou de forma intensa, só que pela sua própria imagem. O mito do Narciso conta que Eco era uma ninfa falante e via seguindo o caçador. Em uma dessas conversas, ele o atraiu para uma fonte, e quando Narciso se abaixou para beber a água, ele avistou a sua imagem refletida nas águas. Nesse momento, Narciso ficou encantado com o que viu. Observou os cabelos, os olhos, os lábios e não conseguia parar de olhar. Observou tanto que desejou possuir aquela imagem, não sabendo do que se tratava dela mesma. Mas como não conseguiu, ele acabou morrendo. Contudo, há dois desfechos para a história de Narciso. Uma relata que ele morreu de desgosto por admirar tanto a imagem e não conseguir possuí-la, como previsto na maldição. Já outras histórias dizem que ele morreu afogado ao tentar tocar na imagem que via refletida. Olá, eu sou o Júlio, aluno do sexto período do curso de Licenciatura em Música e em Artes, e eu irei falar sobre o narcisismo segundo a psicologia. O narcisismo é um termo utilizado pela psicanálise e usado para explicar um transtorno obsessivo pela própria imagem. O conceito foi desenvolvido por Sigmund Freud e o nome retirado do mito de Narciso. Para os gregos, o Narciso era um símbolo máximo de vaidade, mas para a psicanálise, o personagem foi usado para dar nome a um transtorno muito comum na sociedade atualmente. Pois a partir do momento em que a admiração ultrapassa os limites, ela já é considerada uma patologia. Os estudos realizados por Freud explicam que a patologia pode ser dividida em duas etapas. A primeira é o desenvolvimento do instinto individual pelo próprio corpo, chamada de fase autoerótica, e a segunda etapa é chamada de narcisismo secundário, que é quando a pessoa fortalece seu ego e desejo. O narcisista sente a necessidade constante de ser admirado pelo próximo. Para ele, a sua imagem não pode passar despercebida pelo outro. No geral, são pessoas egocêntricas e solitárias. Olá, eu sou o Luiz, sou de artes visuais, e agora eu vou contar um pouco mais sobre como a gente pensou nas cenas do trabalho de intertextualidade. No nosso trabalho a gente quis trazer uma ideia diferente do Narciso do que o conto realmente diz, né, sobre pressão estética, né. No nosso trabalho a gente quis trazer uma visão diferente do Narciso. A gente colocou o Narciso em 3 fases diferentes, no qual dá para ser observada algumas partes, mas a gente não quis deixar essas fases bem definidas, né? Eu acho que, como o trabalho de Pina ele é bem complexo e meio confuso até, a gente não quis definir muito bem essas partes, então eu acho que as cenas, conforme você vai assistindo, você vai entendendo um pouco mais sobre esse processo dele mesmo, né? E a primeira cena, na verdade, acho que a primeira fase do Narciso, não é bem... Ela é mais antes, ela ficou meio subjetiva, a gente não quis deixar ela definida. E ela é mais na parte do corte do cabelo. Né? Na hora que o Narciso já está nesse processo de modificação da própria imagem, né?
de modificação da própria imagem. Eu acho que algo que me motivou muito a fazer essa questão do corte foi nas pesquisas que eu tava fazendo com minhas amigas e com pessoas que eu conhecia que tinham raspado a própria cabeça. E eu acho que algo em questão que me marcou muito foi que todas elas tinham o cabelo como expressão da sua feminilidade, sabe? Como eu posso explicar? Como expressão da sua feminilidade, sabe? A maioria delas não se vestiam de maneira feminina, numa visão, né, bem machista socialmente, mas o cabelo sempre representou muito dessa ideia de mulher mesmo, né, digamos assim, né. Então, eu acho que o corte, quando elas cortaram o cabelo, foi a mudança da imagem, foi a mudança que elas precisaram para se desvincular desse padrão, né. E a mudança do corte, todas elas tiveram um processo muito complicado de aceitação da própria imagem, né? E agora, tipo, tá, eu mudei, eu quebrei esse padrão, mas ainda é difícil. Ainda tem muita luta, ainda tem muita coisa pra fazer. E, na verdade, é isso que a gente quis trazer no nosso trabalho, né? Se na sociedade hoje, se Narciso tivesse inserido na sociedade atual com esses padrões estéticos completamente reais e super difíceis de ser alcançados porque são específicos para uma classe, será que ele se amaria? Será que ele conseguiria ver a beleza que ele via nele mesmo? Será que as outras pessoas também conseguiriam ver essa beleza nele? Então, era isso que a gente quis trazer, né, no trabalho. Essa ideia de quebra mesmo, né, dessa ideia que ele tinha sobre ele. E então ele tá em 3 fases, né, como eu disse, a primeira fase é a fase que ele tá cortando o cabelo, a segunda fase é a fase do processo de aceitação dele, né. Eu acho que tem muitas cenas que a gente quis trazer no qual ele tá em dúvida sobre a própria imagem, né, que ele tá tentando se entender como tá sendo essa mudança, que é um processo lento, é um processo demorado, porque muda muito o rosto da pessoa, né? Eu acho que ali muda muito mesmo. Acho que tanto para relação ao homem é menos por conta de, né, que cabelo raspado representa mais a masculinidade, né? Porém, ainda é difícil, né? Ainda é um processo complicado. Mas... E a terceira fase do Narciso é a fase no qual ele já tá se amando, ele tá entendendo essa beleza dele. Não digamos que ele se ama, que ele tem essa... Como eu posso explicar? Que ele tá... Ele ainda é um processo, mas ele tá conseguindo se entender. Ele tá conseguindo ver, ele tá conseguindo observar a beleza que vai além dele, além do externo. Eu acho que a questão do espelho no vídeo é muito pra dizer sobre isso, né? Esse culto à beleza, esse culto a esses padrões, eu acho que ele vai sendo quebrado conforme ele vai entendendo o processo, né? Eu queria dizer, na última cena, eu queria mostrar que ele ali era mais também uma volta, uma menção aos trabalhos de pintura, né? As obras que representam o Narciso como algo físico, né? Mas no sentido imagético, né? E eu acho que eu quis trazer essa cena, última cena, eu quis trazer além do que a imagem realmente representa dele vendo o seu próprio reflexo, mas ali ele entendendo além do que ele já via, sabe? Eu acho que ali foi o momento no qual ele realmente conseguiu entender o seu processo, que ali ele tá conseguindo ver que a beleza dele vai além do que o reflexo dele diz para si mesmo, né? Então, essa construção que a gente quis fazer no Narciso é um pouco diferente. Digamos que é o surto, a aceitação e o entendimento da sua própria beleza e do que é beleza, né? Do que é o belo, não pra
uma questão social, não para os outros, mas o que é para você, como você enxerga a sua própria beleza. Então, essa foi a construção do nosso trabalho. Espero que tenham gostado, espero que ele ajude vocês a refletir também um pouco mais sobre essa questão estética e que de alguma forma a gente possa atingir vocês positivamente. Então é isso, um abraço, muito obrigado por assistirem até aqui.